как родная меня мать провожала. Тут и вся моя родня набежала, тут и вся моя родня набежала. А куда ж ты, паренек, а куда ты? Не ходил бы ты, Ванек, во солдаты, не ходил бы ты, Ванек, во солдаты. A gente era sempre batido, sempre derrotado. 48, 30, tribuna, etc, etc. E eles tinham medo de um golpe e eles superestimam, sobreestimam a direita e acham que o caminho seria a aliança com os liberais. Ora, acontece que a situação era muito... Acho que são dimensões muito raramente consideradas na análise do processo histórico da Revolução Russa. Eu vou aqui lutar... De modo geral, os conferencistas, né, eles lutam contra dois adversários, né? O tempo, né, e o entendimento já consolidado das consciências dos seus ouvintes. Eu terei um terceiro adversário, que é, como dizia um ministro do Kerensky, o mais formidável autocrata, que é a fome, né? Então, eu lutarei contra esse autocrata, né? E, portanto, vou tentar ser breve, inclusive para nós termos tempo, né, para fazer um debate envolvendo a minha intervenção e a intervenção do professor Rui Fausto, que me precedeu. Isso vai me levar a, eventualmente, passar muito rapidamente sobre algumas questões que são absolutamente importantes, né, mas que depois elas poderão ser temas de debates, né, de questões. Eu escolhi um tema que pode suscitar polêmicas, né, mas são o resultado de longas reflexões sobre o processo das revoluções russas, né? Eu as entendo. Outubro, eu vejo a insurreição de outubro como um elo, né, de um conjunto de revoluções, que envolve a Revolução de 1905, as duas revoluções de 1917, fevereiro e outubro, as guerras civis, que, a meu ver, vou defender esse ponto aqui, né, é uma revolução dentro da revolução. Né? As guerras civis, de modo geral, são apresentadas como um desdobramento quase que natural da insurreição de outubro. Eu acho que elas são uma outra revolução, e eu as vejo, inclusive, no plural, né, e não no singular, como também, tradicionalmente, a guerra civil é apresentada como tal, a guerra civil, né? Foram várias guerras civis, e isso tem muito a ver com a transformação da revolução numa ditadura revolucionária. Eu ponho num outro patamar a Revolução pelo Alto, que foi empreendida entre 1928 e 1932. Eu não mencionei, né, uma quinta revolução, né, 1905, fevereiro e outubro de 17, a Revolução na Revolução, que é constituída pelas guerras civis, e, finalmente, uma revolução esquecida, que é a Revolução de Kronstadt, em março de 1921, que foi uma revolução que tentou restabelecer a democracia revolucionária na Rússia. Foi esmagada, os marinheiros de Kronstadt foram isolados, essa revolução foi esmagada, e, a partir daí, consolidou-se um modelo político de ditadura revolucionária na Rússia, que depois não mais seria questionada radicalmente, até a desintegração da União Soviética. Mas eu dizia que eu ponho num outro patamar. Há muitos historiadores, né, que incluem a Revolução pelo Alto entre 1928 e 1932 nesse ciclo das revoluções russas.
mas eu penso que ela tem uma especificidade que as demais não tiveram, né? Eu penso que essas cinco primeiras revoluções, os atores mais relevantes foram atores sociais, classes sociais. Enquanto que, na Revolução empreendida pelo Alto, embora tendo apoios significativos, sobretudo nas cidades, essa Revolução pelo Alto teve como ator fundamental o Estado. Então, eu distingo, embora compreenda e dialogue muito com aqueles que considerem que o ciclo só se fecha com a Revolução pelo Alto do final dos anos 20. Eu vou me deter, portanto, num elo dessas revoluções entre 1905 e 1921, que é o elo das guerras civis, que se desdobram entre 1918 e 1921, e que constituem, a meu ver, como já disse, uma etapa decisiva desse ciclo no caminho da ditadura política. No entanto, antes de considerar as guerras civis, é preciso, evidentemente, refletir, nem que seja rapidamente, tirarei vantagem da intervenção que me precedeu, mas considerar, nem que seja rapidamente, a Revolução de Outubro. Trata-se de uma revolução complexa, marcada, desde o início, pela polêmica, né? Foi um golpe ou foi uma revolução? Marc Ferrot, eu acompanho a reflexão dele, que também assumida por outros historiadores, de que foi um golpe e uma revolução. O caráter golpista da insurreição de outubro está muito evidenciado, né? Foi empreendida realmente por uma vanguarda, foi organizada, como queria o Lenin, como uma arte, né, citando Marx. E, nesse sentido, foi uma revolução fundamentalmente diferente, como bem observou Rui Fausto, da de fevereiro, que foi empreendida por amplos movimentos sociais ao longo de 5 dias, enquanto que a de outubro realizou-se da noite para o dia. Ela começou na noite do 24 e na manhã do dia 25, a cidade estava toda sob controle dos revolucionários, só faltando a tomada do Palácio de Inverno, que, afinal, se realizou já na noite do 25 para o 26 de outubro, né? Por outro lado, a Revolução de Outubro teve como ator básico os soldados, organizados e dirigidos pelo Comitê Militar Revolucionário do Soviet de Petrogrado, que desde setembro era controlado pelos bolcheviques, que haviam resolvido em 2 reuniões anteriores do Comitê Central, em 10 e 16 de outubro, desencadear a insurreição. Apesar disso, eu penso, apesar, portanto, desse selo, dessa marca de vanguarda, evidenciado documentalmente, né, a insurreição de outubro pode, a meu ver, e deve ser chamada também de revolução, no sentido próprio da palavra, ou seja, um processo que transforma em profundidade as estruturas econômicas, políticas, sociais de uma sociedade determinada. E essa revolução, né, pode ser evidenciada nos grandes decretos aprovados pelo 2º Congresso dos Sovietes, né, e também pelos outros decretos emitidos pelo Conselho dos Comissários do Povo, né, ratificados pelo Comitê Executivo Central dos Sovietes, eleito no 2º Congresso, né. Esses decretos, que são os decretos sobre a terra, né, que foi um decreto que mais consagrou juridicamente um processo de revolução realizado, já em grande medida, embora em muitas províncias a revolução agrária vai ter um impulso a partir do decreto, em outras províncias já os camponeses tinham
não é, partido para expropriar, para ocupar as terras dos proprietários. Não é? Os dados do Ministério da Justiça, ainda sob Kerenski, registram, em agosto e setembro de 1917, mais de 5.000 episódios de violência no campo. Quer dizer, você tem um processo realmente em curso, e o decreto sobre a terra legitima, consagra juridicamente essa verdadeira transformação, que foi a expropriação dos grandes proprietários de terra. Então, você tem aí uma revolução agrária inquestionável. Aliás, se ela não existisse, não teria havido Revolução Russa, porque 85% da população da Rússia viviam nos campos. Então, se essa massa camponesa não tivesse se mobilizado, e ela se mobilizou intensamente para realizar, né, as reivindicações consagradas, aprovadas no primeiro Congresso dos Deputados Camponeses, que se realizou em maio de 1917. Eles aprovaram mas resolveram, no Congresso, esperar a Assembleia Constituinte, que era uma velha reivindicação histórica da democracia russa, esposada por todos os partidos, convocar a Assembleia Constituinte, realizar uma Assembleia Constituinte. Então, nesse Congresso, eles aprovam a Revolução Agrária, a necessidade de uma Revolução Agrária. O que significava, concretamente? Distribuição de todas as terras que seriam nacionalizadas, ou seja, seriam retiradas do mercado, deixariam de ser uma mercadoria de compra e venda, né, e a terra seria distribuída em cada distrito pelos comitês camponeses de acordo com os braços e as bocas. Uma velha reivindicação histórica do campesinato, né, a partilha negra, né, você expropriar todos os proprietários sem indenização, sem nenhuma indenização, e distribuí-la pelos camponeses, que não se tornariam proprietários privados da terra. Né? É preciso controlar esse equívoco. Seriam poceiros da terra. Eles não teriam o direito de vender a terra ou comprar a terra. Essa era uma grande reivindicação dos camponeses, aprovada, portanto, no primeiro Congresso pan-russo dos Deputados Camponeses, que se realizou em maio de 17. Né? O Comitê Executivo Central eleito nesse Congresso, no entanto, né, por maioria, ele era representativo de uma posição de esperar a Assembleia Constituinte. Só que essa posição moderada acabou sendo ultrapassada pelo movimento radical dos camponeses, que foram, de certo modo, muito influenciados por desertores do Exército que vinham das frentes de batalha em processo de desintegração, e que, com sua experiência, com suas armas, participaram muito, incentivaram os camponeses a ir para o enfrentamento com os proprietários. E eu faço questão de dar alguma ênfase a essa questão camponesa, porque, incrivelmente, na historiografia em geral, os camponeses são um ator menor, tanto na historiografia soviética, como na historiografia, embora haja repertórios a respeito do movimento camponês, é um ator menor. O ator maior, e tanto pela historiografia liberal anglo-saxônica, né, o ator principal são os operários e os soldados. E os soldados, é bom lembrar, a grande maioria deles eram camponeses uniformizados. Então, o decreto sobre a terra, ele legaliza, digamos, ele consagra e estimula uma revolução agrária. O decreto sobre a paz, ele é muito importante também porque ele abre um horizonte que vai estimular a desintegração completa, que já estava em curso, do exército russo.
Os relatórios dos ministros e dos comandantes militares do Kerensky, no pré-parlamento que se realiza, que é o chamado Conselho da República, que foi fruto de uma conferência democrática realizada em setembro de 1917, para quem vai ler as atas dessas reuniões, é impressionante. Eles dizem, olha, o Exército está desintegrado. Ou a gente... Há um relatório do general Verhovensky, que é um dos últimos escolhido pelo Kerensky depois do fracasso do golpe do Kornilov. Ele diz, olha, o exército russo tem 9 milhões de soldados e tem comida para 7 milhões. Então, o nosso exército está desintegrado, a gente tem que fazer a paz agora, porque se não fizermos, vai ser tudo levado de roldão. Mas havia muita resistência a isso, as potências aliadas pressionavam o governo provisório, e o governo provisório não teve a lucidez, a ousadia, o bom senso para a sua própria sobrevivência, de aprovar a paz. E os bolcheviques fizeram isso. E esse decreto teve uma importância porque o Exército, que era uma estrutura que já vinha se desintegrando, a partir do decreto sobre a paz, que não instaurou a paz imediatamente, apenas possibilitou um armistício, que seria assinado no início de dezembro de 1917, a paz de Brest-Litovsk só foi assinada em março de 1918. Porém, ali, nessa conjuntura, aí o Exército se desintegrou mesmo. Tanto é que foi necessário ao governo revolucionário, em janeiro de 18, formar um outro exército, que vai ser o Exército Revolucionário, chamado o Exército Vermelho. Então, esses 2 decretos foram muito importantes, foram revolucionários. Um outro decreto que foi logo também aprovado, embora não pelo segundo Congresso Soviético, foi o decreto sobre as nações não russas, reconhecendo o direito dessas nações proclamarem a independência em relação à Rússia. Esse foi um decreto fantástico, porque abriu um horizonte. As nações não russas estavam em luta. Como em 1905, elas emergiriam em grandes movimentos logo a partir de março de 1917. A onda começou nas nações não russas ocidentais, a Finlândia, os poloneses. Em grande parte, a Polônia russa estava ocupada pelo exército alemão. Os povos bálticos, estonianos, letões e lituanos. E depois a coisa foi se estendendo para o Cáucaso, os georgianos, os armênios, eles tinham outros problemas específicos. Mesmo as nações muçulmanas da Ásia Central acabaram fazendo um congresso em Moscou e reivindicando a autonomia cultural. Os ucranianos se destacavam nisso também, reivindicando a independência. E o decreto revolucionário aprovado pelo Conselho dos Comissários do Povo consagrava o direito das nações não russas a proclamarem a independência, se assim bem entendessem. E, finalmente, um quarto decreto, houve outros, que era de estabelecer o controle operário, o controle dos comitês de fábrica, que era uma organização autônoma em relação aos sovietes, que vinham se desenvolvendo e se radicalizando muito ao longo do ano de 1917. Esses comitês de fábrica tinham um programa de não propriamente expropriar as fábricas, mas de estabelecer o controle desses comitês sobre os proprietários das fábricas. Bem, isso também foi decretado. De sorte que você tem um conjunto de decretos que vai atender às aspirações de imensas maiorias e que vai mudar radicalmente os padrões daquela sociedade. É por isso que é possível dizer que, em outubro, ao lado do golpe, entrelaçado com o golpe, houve uma revolução social. E é por isso também que é possível entender uma frase do Lenin, em que ele disse, já em 25 de outubro, foi mais fácil do que levantar uma pluma. Porque, realmente, a cidade de Petrogrado amanheceu revolucionada, de uma maneira
tranquila, normal. Os jornais saíram, até os jornais que vinham criticando, né, de maneira furibunda, né, o novo governo, né, e o golpe bolchevique, né, como era chamado, apareceram todos esses jornais. Né? Quer dizer, e os bondes circularam, ao contrário da Revolução de Fevereiro, em que os bondes pararam de circular, os comércios abriram. Né? Quer dizer, havia uma situação de normalidade cotidiana, porque realmente as aspirações de imensas maiorias vinham sendo atendidas. Além disso, é preciso recordar que havia um grande cansaço nas grandes cidades russas. Né? Elas vinham sob o peso da Grande Guerra, que provocava muita escassez, muito desespero, a partir de 1916, greves, né? E o ano quentíssimo de 17, né? Um ano de controvérsias, de debates, de discussões, de golpes e contragolpes, de manifestações armadas, pacíficas. As pessoas estavam exaustas. E isso é um ingrediente que precisa ser lembrado, porque, inclusive, foi lembrado pelo Lenin, ao tentar convencer o Comitê Central bolchevique a respeito da oportunidade da insurreição, porque ele dizia, olha, hoje você tem maiorias a favor dos bolcheviques em alguns soviéticos principais, mas você tem um grande cansaço, né? E isso pode ser aproveitado por um novo golpe de direita. Hoje a gente sabe que as direitas não tinham nenhuma organização para dar um golpe como foi o do Kornilov, que, aliás, foi um fracasso, né? Em fins de agosto. Mas, naquela época, as informações não estavam disponíveis, né? Há historiadores, inclusive russos, que sustentam, né, que, se não houvesse a insurreição, a Rússia poderia, e se aquela coisa fosse apodrecendo, as coisas poderiam gerar uma intervenção do exército, né, e a Rússia poderia, inclusive, conhecer, né, Kiva Maidani, que sustenta essa tese, né, a Rússia poderia conhecer, poderia ser pioneira, né, em termos da história mundial, ela poderia ser pioneira na construção de uma ditadura de tipo fascista. Né? Pode ser uma especulação um pouco estranha, né? Eu penso que, no entanto, não se poderia excluir a hipótese de uma ditadura militar, né? Com propósitos até de restaurar o czarismo. Né? Uma outra coisa importante também a mencionar sobre a insurreição de outubro e a grande unanimidade que se fez em torno dela, ou de uma aceitação, né, em torno dela, uma coisa importante também a mencionar é que os decretos revolucionários explicitamente reconheciam a Assembleia Constituinte. Os decretos revolucionários se autonomeiam como decretos provisórios, porque a Assembleia Constituinte haveria de confirmar esses decretos. E o próprio Conselho dos Comissários do Povo se intitula de governo provisório. Isso é uma coisa que fica muito esquecida, de modo geral, mas é importante recuperar isso. As palavras têm o seu peso. O Conselho dos Comissários do Povo só vai se autodenominar governo permanente a partir do fechamento da Assembleia Constituinte em janeiro de 1918. Então, isso também serviu para atenuar ou neutralizar críticas radicais. A Kerensky, que fugindo de Petrogrado, tentou organizar uma reação, reuniu tropas relativamente irrelevantes que foram logo derrotadas, né? E a insurreição triunfou em Petrogrado e, através do telégrafo, a notícia se espalhou pela Rússia e contou na Rússia toda com uma adesão muito majoritária. Não quer dizer que não houve oposições. As potências estrangeiras ficaram indignadas com aquilo, porque a Rússia ia se retirar da guerra, e também houve, não é, movimentos de tropas lá entre os cossacos, não é, do sudoeste
russo, mais precisamente ucraniano, né? O Ataman, né, lá, Kaliedin, ele se pronunciou contra a insurreição e declarou que a insurreição precisava ser combatida de armas na mão. Porém, afora isso, né, não houve imediatamente a conformação de nenhum movimento de oposição, embora fosse muito claro, né, que a Revolução tinha inimigos inconciliáveis, e eles estavam entre os proprietários, que acabavam de ser despossuídos, sem nenhuma indenização, né, seria muito estranho se eles não reagissem, né? Entre os proprietários, as alturas da administração civil e militar, que passaram a ser violentamente questionadas com tudo isso, e, finalmente, as potências aliadas, que viam, com muito desespero, o grande aliado da Frente Oriental se retirar da guerra. Então, era presumível que essas forças se mobilizassem contra a Revolução. E elas efetivamente se mobilizaram, configurando uma guerra civil, a guerra civil entre brancos e vermelhos. Brancos, a bandeira branca da contra-revolução, né, um símbolo clássico, desde a Revolução Francesa, e os vermelhos, né, a bandeira dos trabalhadores. Contra essas ameaças, o novo governo revolucionário, né, o Conselho dos Comissários do Povo, vai, em nome da urgência de enfrentar esses inimigos, ele vai começar a se dotar, desde logo em seguida, outubro, de instituições centralizadas, né, rompendo com o padrão inaugurado por Fevereiro. A Revolução de Fevereiro, derrubando a autocracia, abriu um processo de desintegração das estruturas de poder na Rússia incrível, né? Sobre isso, inclusive, nós, baseando-nos numa proposta de interpretação de Cláudio Ingerflom, né, um historiador argentino que viveu muitos anos na França, se formou na então União Soviética, ex-comunista argentino, né? Cláudio Ingerflom, ele propõe uma interpretação que me parece muito interessante, que é a de que a autocracia russa, normalmente considerada um Estado pela historiografia ocidental, que usa o termo Estado, né, para designar a autocracia russa, ele diz que, com isso, se perde particularidades que a autocracia russa tinha e que os Estados, como os Estados ocidentais, sobretudo na Europa Ocidental, mas também na Europa do Norte e na Europa Central, segundo ele, a característica básica desse Estado, e em torno da história do qual se construiu o conceito de Estado contemporâneo, moderno, contemporâneo, é um Estado que não é absoluto na sociedade. Ele convive na sociedade com um conjunto de instituições intermediárias que vertebram a sociedade autonomamente em relação ao Estado. Enquanto que na Rússia, a autocracia russa, a sua característica é que ela engloba o conjunto da sociedade. É claro que, a partir das reformas de 1860, na Rússia czarista, começou a se organizar em dumas, zemstvos, eram organizações intermediárias, mas cujo poder era muito limitado e que dependiam, no limite, da boa vontade do autocrata. A própria Duma Imperial, constituída a partir da Revolução de 1905, nunca, embora ela pudesse ter ali, no seu recinto, não é, se expressarem críticas ao regime, não é, o seu poder era muito limitado. Ela não elegia o governo, ela não controlava o governo. O governo continuou existindo totalmente subordinado ao czar. E a própria Duma podia ser dissolvida a qualquer momento pelo próprio czar. Quer dizer, então, era um parlamento muito entre aspas, se você quer comparar um avanço em termos da história da autocracia russa, mas nada comparável aos parlamentos ocidentais. De sorte que, quando a autocracia foi derrubada, né, houve um processo como a sociedade não tinha corpos intermediários sólidos, né,
houve um processo de desintegração geral. Essa metáfora do Trotsky, e que se tornou muito comum na historiografia do duplo poder, é uma metáfora que não resiste à análise das evidências. Ao contrário de um duplo poder, o governo provisório de um lado, soviético de Petrogrado de outro, houve um processo de múltiplos poderes, de multiplicação inaudita de poderes na Rússia. E esses poderes se estabeleciam em forma de rede e não em forma hierárquica. O que não quer dizer que o soviético de Petrogrado não fosse respeitado, mas não havia uma hierarquia entre ele e os demais soviéticos. Não havia sequer na cidade de Petrogrado uma hierarquia entre o soviético de Petrogrado e as demais organizações populares que começam a se formar. Associações de todo tipo, sindicatos, comitês de fábrica, que realizam seus congressos, inclusive formulando resoluções que não têm nada a ver com as resoluções dos soviéticos. Você tem a Guarda Vermelha, então você tem inúmeras organizações populares. Os soviéticos provinciais não deviam nenhuma disciplina em relação aos soviéticos de Petrogrado. Então, é uma configuração que não existe na realidade prática. Vários historiadores já perceberam esse processo dos múltiplos poderes que são expressão dessa desintegração. E os bolcheviques, eles apostaram tudo nessa desintegração. Lenin, o governo provisório tentava, de alguma maneira, contrarrestar esse processo, mas não conseguiu em nenhum momento. Ao atender às reivindicações das amplas maiorias, em outubro, com os decretos revolucionários, o governo bolchevique vai começar um processo de reversão dessa desintegração. Ao contrário da dinâmica centrífuga, que levava a Rússia ao caos, tratava-se agora um caos no qual os revolucionários tinham apostado para desintegrar o governo, tratava-se agora de reverter esse caos, e aí o governo revolucionário começa a aprovar uma série de decretos centralistas. Cria-se, por exemplo, o Conselho Nacional de Economia, em dezembro de 17, cria-se a Tcheca, a Polícia Política, cria-se, em janeiro de 18, o Exército Vermelho. Eu fiquei muito impressionado quando fui ler, por exemplo, o juramento do soldado do Exército Vermelho, que está no Právida, em janeiro de 1918. Ao contrário do Prikaz número 1, que foi um decreto formulado por soldados, logo após a Revolução de 17, que propunha a organização de comitês de soldados em toda parte, conferindo a esses comitês poder sobre os movimentos das tropas e sobre o paiol das munições, que é o que é de fundamental em qualquer unidade militar, quem é que vai controlar as armas. O Prikaz número 1 dava aos soldados o direito de controlar as armas, de controlar o movimento das tropas, e também dava a eles uma série de direitos culturais que foram muito importantes. Como, por exemplo, o direito de não ser tratado como tu. Isso parece uma ninharia, mas foi uma revolução cultural. Na língua russa, você pode tratar como tu as crianças ou aqueles que estão embaixo da escala social, serviçais, domésticos, pois os soldados eram tratados como tu pelos oficiais. Já eram obrigados a tratar os oficiais como vós, porque eram uma camada superior. Acabou isso no Prikaz número 1. Os soldados não eram mais obrigados a prestar continência fora das unidades militares, os soldados não era mais permitido que eles fossem tratados como tu, pelos oficiais. Então, isso foi era uma coisa assim de trazer a cidadania, uma revolução. A Revolução de Fevereiro foi uma revolução que almejou
disseminar a noção de cidadania por todo o povo russo, né, que era uma noção revolucionária, ausente nos parâmetros da autocracia. Então, se você vai examinar o juramento do soldado vermelho, não tem nada a ver mais com o precário número 1. O soldado vermelho jura obedecer às ordens dos seus superiores, designados pelo governo revolucionário. Restabelece-se a hierarquia, restabelece-se o verticalismo, né? Restabelece-se o centralismo. Então, você tem uma série de instituições. Os próprios soviets, é aprovada uma legislação que integra os soviets no governo, mas, ao mesmo tempo, esvaziando completamente a sua dinâmica de parlamento plebeu que ele tinha. Os soviets, para desgraça deles, ao longo desse ano quente de 1917, eles não tiveram tempo histórico para constituir uma institucionalidade própria. Não tiveram. Se você for analisar como eles funcionavam, aquilo às vezes parecia muito mais um comício do que uma assembleia. Embora um comício de pessoas frequentemente muito atentas, que vaiavam os oradores, assoviavam, aplaudiam, votavam a favor e contra, mas os comitês executivos desses soviets foram muito rapidamente colonizados, a expressão é do Marc Ferrot, colonizados pelos partidos políticos. E é incrível você notar que nos comitês executivos dos congressos camponeses e operários, realizados em maio, já me referi a ele, e o primeiro grande congresso do Soviete de Soldados e Operários, que se realizou em junho, em Petrogrado, é muito incrível como nos comitês executivos desses congressos, né, é muito pouco visível a presença de camponeses e de operários. Os intelectuais, os militantes dos partidos, né, ocupam esses lugares. Né, e não houve intenção por parte deles, ou dinâmica da base, que não tinha nenhuma experiência de organização democrática, para constituir uma institucionalidade democrática. Não houve esse tempo histórico. De sorte que, quando a legislação revolucionária integra os sovietes no governo, inclusive misturando-os com as estruturas administrativas do velho império, você tem um processo de burocratização dos sovietes notável. E o mesmo vai acontecer com os comitês de fábrica. O argumento era, agora que o governo é um governo de todo o povo, é um governo revolucionário, não há mais sentido você ter organizações autônomas a esse governo. Não é? É preciso que essas organizações venham para dentro do governo, porque o poder vai ser camponês e operário. Era a grande aliança formada pela Revolução de Outubro. Então, esses aparatos centralizados e verticais, criados pela legislação, o Lenin, desse ponto de vista, ele parecia, são palavras do Trotsky, um obcecado, né, em fazer decretos. Evidentemente que esses decretos todos, né, a sua implementação enfrentava muitas dificuldades, mas as guerras civis seriam fundamentais para dar lógica a esse processo vertical. Porque, para enfrentar os inimigos brancos e os outros, né, que vão aparecer logo em seguida, essas estruturas centralizadas vão ganhar força. E por isso que eu acho que é fundamental estudar melhor as guerras civis. Como eu disse, eu flexiono a palavra no plural. Né? Na historiografia é comum encontrar referência à guerra civil no singular. No entanto, houve, de fato, várias guerras civis. Na historiografia, o plural vira singular. E isso foi devido tanto à historiografia soviética, totalmente interessada em amalgamar dentro dos brancos todas as outras forças de oposição ao governo, né, quanto à historiografia liberal, na sua proposta de demonizar os bolcheviques, né, entendeu que era operacional essa oposição entre brancos e vermelhos. No entanto, houve mais duas guerras civis muito importantes. A Guerra Civil
entre os bolcheviques e os outros socialistas, né? E, finalmente, a guerra civil entre os bolcheviques e as nações não russas. Porque, como nós veremos, né, esses decretos revolucionários vão ser, a partir de um certo momento, atenuados e, se não revogados formalmente, ignorados na prática. Vamos dar algum tempo à análise desses processos. Não é? Então, o rompimento dos bolcheviques com as demais forças socialistas foi se configurando através de vários episódios. O primeiro foi a impossibilidade / incapacidade de formação de um governo socialista plural. O Rui Fausto considerou essa questão aqui na intervenção dele, né? Mas eu acho que ele considerou de uma forma um pouco unilateral, porque se, de fato, Lenin não estava nem um pouco interessado no governo plural, outros bolcheviques, como ele próprio reconheceu, estavam investindo nesse governo plural. Inclusive, antes da insurreição, houve muitos debates. Não é? Eu chamo a atenção de vocês para um livraço sobre a Revolução Russa, que é Alexander Rabinovich, The Bolsheviks Come to Power. Não é? Ele analisa detalhadamente as atas, não é, das organizações soviéticas no ano de 1917 e as atas do próprio Partido Bolchevique. E é impressionante como, dentro do Partido Bolchevique, a proposta do Lenin favorável à insurreição encontra muita oposição, muitas reservas, não só do Kamenev, muitos outros, lideranças intermediárias, mesmo os dirigentes do Comitê Militar de Petrogrado, né, Podvoisky e Nievsky, eles dizem, olha, a insurreição não está madura, né? Tem muita gente resistindo a ela, vai ser uma aventura isso. Não é preciso. Queriam esperar o segundo congresso, inclusive porque, se esperassem o segundo congresso, seria possível organizar, a partir dele, um governo plural, socialista. Muitos consideravam que isso era fundamental para viabilizar uma revolução com custos mais baixos possíveis. Ninguém ignorava que os brancos viriam em cima da revolução, mas era preciso limitar, né, o número e a qualidade de inimigos. Né? Bem, posteriormente, essas reservas foram ultrapassadas, mas, logo em seguida, no próprio segundo Congresso dos Soviéticos, para vocês terem uma ideia, Martov propôs: vamos aprovar uma comissão que se dedique ao estudo de um governo plural. Foi aprovada por unanimidade essa proposta. Vejam a força, a simpatia que tinha a proposta de organização de um governo plural. Não foi aceita. Quer dizer, foi aceita, porém, a proposta subsequente do Martov, qual era? O Congresso para, esperando essa comissão voltar. Não, aí isso não foi aprovado. E o Martov aí se retirou do Congresso. Foi um erro dele. Não é? Vários outros socialistas, indignados com a operação golpista dos bolcheviques, se retiraram do Congresso e perderam posições importantes, porque, se eles tivessem continuado lá, não é, como o comitê executivo do Congresso seria eleito pela força proporcional de cada delegação, eles poderiam ter força lá. Mesmo assim, houve muitas conversações, elas estão registradas, elas estão repertoriadas. Essas conversações, se do lado bolchevique havia pressões sectárias contra o governo plural, no outro lado também havia. Houve um certo momento, por exemplo, que os socialistas revolucionários disseram que topavam fazer um governo plural desde que o Lenin e o Trotsky não participassem. Aí não dá, né? Mesma coisa que você propor uma frente com o PT, mas desde que o Lula saia. Ele é o grande líder do partido, como é que você pode querer fazer uma aliança com o partido, excluindo os seus principais líderes? De sorte que eu vejo as dificuldades para constituir o governo plural não só a partir de uma intratabilidade, de uma intolerância bolchevique, mas também de uma intratabilidade dos outros partidos. Como é que se justifica essa intratabilidade dos outros partidos? É que nenhum deles levava a fé que aquele governo bolchevique ia durar muito tempo. Aliás, mesmo entre os bolcheviques havia muitas dúvidas sobre quanto tempo ia levar aquela aventura. Eu estava conversando com o professor que nos visita aqui,
Kalanitz, né, sobre essa coisa, né, há uma lenda de que o Lenin teria dançado. O Lenin era inteiramente infenso à dança e à música, não, ele não gostava, achava que isso desviava da prática revolucionária. Mas há uma lenda que ele dançou na neve ali, não é, em Moscou, quando a Revolução Russa completou 100 dias. Por quê? Porque tinha batido o recorde da Comuna de Paris. A Comuna de Paris era um experimento socialista que até então tinha mais durado. E os bolcheviques estavam batendo aquele recorde. Então, eles disseram, agora, a partir de agora, se a gente fica ou não fica, a gente fica na história. Né? Bem, é claro que isso é uma lenda, mas, de qualquer maneira, toda lenda, como nós sabemos, exprime um determinado sentimento, uma determinada emoção, um determinado comportamento. Né? E, realmente, os próprios bolcheviques tinham dúvidas. Então, os outros tinham muitas dúvidas também. Bom, se vocês não querem aceitar os nossos termos, a gente não faz. O mesmo movimento que levou esses partidos a abandonar o Segundo Congresso Soviético foi o movimento que os levou a tratar com dureza as conversações para um governo plural. Então, eu diria que casaram-se nessas conversações, né, e se tornaram majoritárias, né, tendências sectárias de ambos os lados. Isso acabou inviabilizando um governo socialista plural, o que alimentou, primeiro, nutrientes da contradição que iria se exacerbar entre socialistas, né, os bolcheviques e os demais. O segundo ingrediente, não é que, imediatamente a partir da Constituição da Tcheca, né, a polícia política era chamada Comissão Extraordinária para a Repressão da Contra-Revolução e dos Atos de Sabotagem. Veja um detalhe, extraordinária. Era uma polícia política que ia funcionar excepcionalmente e não permanentemente. Esse é um importante detalhe. Essa comissão começou, além de reprimir, né, os chamados burgueses, os brancos, começou a reprimir também, né, socialistas revolucionários de direita, socialistas revolucionários de centro, anarquistas, e começou a suscitar uma série de críticas. Né, uma série de críticas. Né. É importante frisar este ponto para não construir a ideia, cara aos bolcheviques, de que eles apenas reagiram diante das ameaças. Eles não apenas reagiram, eles já, logo em seguida, começam a chuçar os seus adversários, começam a perseguir os seus adversários. Não é? Eles construíram um processo repressivo e excludente, acirrando, sem dúvida, animosidades, não é? Que foi um processo retroalimentado por sectarismo dos outros lados. Não é? Bem, segundo episódio claro de dissensões entre socialistas, que vai alimentar a guerra civil entre eles, a dissolução da Assembleia Constituinte. Como lembrou aqui o Rui Fausto, né? A Assembleia Constituinte tinha uma boa representação de bolcheviques, uma boa representação de socialistas revolucionários de esquerda. Né? Os socialistas revolucionários eles vinham se dividindo. Desde maio, junho, começou a aparecer uma tendência de esquerda que se diferenciava da de direita. Em que sentido? A de esquerda dava força às ocupações de terra, que a Revolução Agrária se fizesse sem esperar a Constituinte, enquanto que os de direita achavam que devia esperar a Assembleia Constituinte. Então, esses socialistas revolucionários de esquerda vão se projetando como tendência, se fortalecendo, e eles vão acabar, depois da insurreição de outubro, aceitando participar do governo bolchevique, mas só o fazem depois da realização do segundo Congresso Pan-Russo dos Camponeses, que se realizou em fins de novembro e início de dezembro de 1917. Para vocês sentirem a instabilidade do governo revolucionário, então, esse Congresso não permitiu que o Lenin falasse como presidente do Conselho dos Comissários do Povo. O Lenin teve que falar nesse Congresso como membro da fração bolchevique, que era uma fração diminuta nesse Congresso, porque o Congresso era largamente dominado pelos SRs. Né? E o Congresso aprovou o Decreto da Terra e, finalmente, aprovou o Conselho dos Comissários do Povo, na base da Grande Aliança, na base do Decreto sobre a Terra, o que permitiu que os SRs de esquerda, então, entrassem no governo revolucionário.
E ali eles começaram a lutar para que se ampliasse o governo revolucionário. Com o fechamento da Assembleia Constituinte, radicalizaram-se as animosidades, embora os bolcheviques continuassem contando com o apoio dos SRs de esquerda. Os SRs de esquerda também foram favoráveis ao fechamento da Assembleia Constituinte. O receio é que a Assembleia Constituinte se tornasse, aí sim, um duplo poder em relação ao Conselho dos Comissários do Povo. Então, como os brancos estavam, e as potências estrangeiras estavam afiando as facas e armando os seus exércitos, não é? Então era necessário uma coesão. E então os SRs de esquerda aprovaram o fim da Assembleia Constituinte. Esse fechamento repercutiu pouco na cidade e no país. Porém, foi uma fenda entre bolcheviques e socialistas revolucionários, porque essa era uma reivindicação histórica da democracia revolucionária russa, né? Não teve maiores repercussões em termos imediatos, mas foi um ingrediente a mais nas dissensões entre socialistas, né? Um terceiro momento fundamental para a gente entender essas dissensões foram a aprovação dos decretos sobre reformulando o decreto sobre a terra, decretos de maio e junho de 1918. Né? Esses decretos aprovaram uma política agressiva de requisição de alimentos. E aí a gente volta a um problema fundamental, né? A gente tem sempre em vista, quando estuda a Revolução Russa, que as três grandes bandeiras eram pão, paz e terra. Né? Mas o pão fica relativamente esquecido. Né? A paz e a terra ganham preeminência. Ora, o pão, o que significava o pão? Era o abastecimento das cidades. Ninguém aguentava mais a escassez de gêneros nas grandes cidades russas. Isso foi, inclusive, uma mola propulsora da Revolução de Fevereiro. As massas entram em movimento dirigido pelas mulheres, por quê? Porque as mulheres é que iam para as filas. Todos aqui que já conhecem, de alguma forma, São Petersburgo, ou Petrogrado, agora, de novo, Leningrado e São Petersburgo, sabem como é duro o inverno em Petrogrado, né? Com aqueles ventos que vêm lá do Golfo da Finlândia. Né? Enfrentar as filas naquele inverno, né? Numa temperatura de uma sensação térmica de menos 30, não é para qualquer um. Né? Os homens não iam para as filas, quem iam eram as mulheres. Né? E não é à toa que a primeira manifestação, né, de fevereiro, de 23 de fevereiro, 8 de março, né, é uma manifestação de mulheres. Havia uma exasperação, né? As tarjetas de racionamento desciam, os preços disparavam. Então, havia um problema de escassez brutal. E os bolcheviques, na sua pregação revolucionária desintegradora, eles diziam que um novo governo revolucionário vai resolver o problema do pão. Era uma demagogia, né? Não resolveu, né? E a situação foi piorando ao longo dos primeiros meses de 1918. Foi aí que, em maio... E por que estava havendo essa crise? Por que os camponeses não estavam trazendo a sua produção agrícola para as cidades? Porque as cidades deixaram de produzir aquilo que era interessante para os camponeses. Há uma história muito interessante, muito mal contada, de modo geral, que é essa história da relação entre o campo e a cidade depois da Revolução. Inclusive, raramente você encontra com devida relevância esses dois decretos de maio e junho de 1918. Esses decretos rompem a Grande Aliança. Os bolcheviques vão começar a argumentar que há muita comida no campo russo, só que essa comida está nas mãos dos kulaks e dos seriedinaks, né? Os camponeses médios. Eram categorias socioeconômicas próprias do estudo sociológico do campo russo, mas que não tinham nada a ver com o movimento camponês. O movimento camponês russo, que faz a Revolução Agrária em 1917, ele como que contribui, em grande medida, para unificar esses estratos diferenciados do camponês e fortalecer entre os camponeses a sua desconfiança histórica em relação às cidades. Porque das cidades vinham quem? O cara que vai recrutar para o exército e o cara que vem cobrar imposto. Então, havia um ódio histórico dos camponeses
e não só dos russos, em qualquer lugar do mundo, né, contra as cidades. Muito bem, então, os camponeses deixam de oferecer os seus produtos às cidades, porque as cidades não têm oferecido nada para os camponeses. Tá? Como as cidades entraram numa situação de caos, né, muitas indústrias foram fechadas, outras funcionavam mal, né, os camponeses estão... Inclusive, isso foi reconhecido pelo governo revolucionário no início, né? A gente tem que racionalizar a produção industrial para poder ela chegar aos camponeses, o que é? Fósforos, implementos agrícolas, roupas, etc., né? Para que eles se sintam interessados em trocar conosco. Né? Agora, só que isso não foi efetivado. Não sendo efetivado, definiu-se ter uma política de requisições brutal, os chamados destacamentos de ferro, destacamentos armados, 200 a 300 homens que iam para o campo. E aí o que vai acontecer? Os bolcheviques vão recuperar o seu velho programa. O seu velho programa qual era? ênfase numa aliança entre os operários e os assalariados agrícolas e os chamados camponeses pobres, os biedniaks, né? Os camponeses com pouca terra ou sem terra. Né? Então, os bolcheviques que haviam, como disse o Rui Fausto, incorporado o programa SR, né? O programa dos camponeses, né? Aprovado lá em maio de 17, eles rompem essa grande aliança, né? E começam a enfatizar uma nova aliança, um reacionamento do seu programa que nunca fora formalmente revogado, mas que havia sido silenciado, em proveito da incorporação do programa que contemplava o campesinato como classe homogênea e unida, né? E que se construiu, em larga medida, como tal, após a Revolução Agrária. Muito bem, então, esses decretos rompem. Os SRs de esquerda, que já tinham ficado muito indignados com a paz de Brest-Litovsk, que, aliás, desagradou toda a democracia revolucionária, porque foi uma paz assinada contrariando todas as referências revolucionárias. Nas referências revolucionárias eram a favor de uma paz sem anexações e sem indenizações. Ora, a paz de Brest-Litovsk previa indenizações e anexações. Mas o Comitê Central bolchevique acabou aprovando essa paz por considerar que, se não aprovasse, os alemães tomavam conta de tudo e a Revolução ia ser destruída. A Lenin disse, a gente aprova, daqui a pouco vem a Revolução Europeia, modifica o quadro e a gente rasga esse tratado. Né? O que são os tratados, se não tiras de papel? Né? Foi a famosa frase. Então, a paz de Brest-Litovsk tinha sido muito mal vista, ela foi muito criticada, denunciada, tanto por anarquistas, mesmo entre os bolcheviques se constituiu uma tendência, os comunistas de esquerda, chefiadas nada menos por Bukharin, né, que era um grande líder bolchevique, contra a paz. Mas, afinal, a paz foi aprovada. E aí os SRs de esquerda saíram do governo. Aí vieram os decretos. E os SRs, então, chamaram a guerra civil contra os bolcheviques. Né? Em junho de 1918, os SRs de esquerda chamam a guerra civil contra os bolcheviques. Né? Então, os SRs de direita já estavam nessa onda, né? Os anarquistas se dividem, uns estarão com os bolcheviques até o fim, outros contra, né? E aí você tem um processo que vai se desenvolver ao longo do tempo. Juntamente com a guerra civil brancos e vermelhos, você vai ter uma guerra civil entre vermelhos, entre socialistas. E essa guerra não foi uma guerra negligenciável. Em muitos momentos, províncias inteiras, não é, se levantaram contra o governo bolchevique, contra a política de requisições, não é, e essas revoltas frequentemente eram animadas por lideranças SRs, que chegaram em determinado momento a tomar cidades russas. Mas essas operações duraram muito pouco tempo, porque esses outros vermelhos acabaram espremidos, não é, pelos brancos. Não é? Os brancos não faziam distinção entre os vermelhos. Para eles era tudo alemão. Não é? Quer dizer, a gente massacra todo mundo, bolchevique, menchevique, SR, para nós, eles não faziam distinção. Em certo momento chegou até a haver uma articulação na cidade de Ufa, na Sibéria, não é? entre SRs de centro e de direita com os exércitos do almirante Kolchak. Mas logo depois isso foi suprimido. Não é?
Os brancos eram inteiramente intolerantes a esses vermelhos. De sorte que você teve uma guerra civil entre vermelhos, entre bolcheviques e socialistas anti-bolcheviques. Né? E isso foi basicamente fruto do rompimento da Grande Aliança feita em outubro de 1917. Queria, finalmente, abordar a terceira guerra civil com as nações não russas. Também aí o decreto de aceitação da independência nacional dos não-russos seria reinterpretado, não é? Aí a contribuição do Stalin é importante, mas o Lenin não pode ser absolvido. Não é? Eles fizeram a seguinte reinterpretação: nós vamos aceitar a independência das nações não-russas quando elas forem aprovadas pelas organizações populares dessas nações não-russas. Ora, organização popular do tipo sovietes existiam em algumas cidades, grandes cidades das nações não-russas, porém, essas cidades, a presença dos colonos russos era muito grande. E os colonos russos não queriam se separar da mãe Rússia. Né? Então, inclusive porque eles desconfiavam muito, porque entre as tendências independentistas havia muitos adversários do governo revolucionário e havia muita gente não disposta a aceitar os decretos sobre o controle das fábricas e sobre a expropriação das terras. De sorte que você teve um movimento nas grandes cidades das nações não russas a favor do governo revolucionário. E, apoiado nisso, o governo revolucionário deslegitimou o movimento nacionalista ucraniano e outras nações também. Ele acabou aceitando o fato consumado ali no Ocidente. Não é? A Finlândia, os países bálticos, apoiados pelas tropas alemãs, acabaram conseguindo a sua independência. Mesmo a Ucrânia, até a rendição da Alemanha, em novembro de 1918, quando houve a Revolução Alemã, mesmo a Ucrânia foi praticamente ocupada pelos invasores alemães, que garantiam a sua independência, mas sob as botas dos alemães, o que também, em grande medida, deslegitimou essa luta nacionalista. De sorte que, ao combater, na prática, o direito à independência, não é? A Constituição, a primeira Constituição soviética de julho de 1918, reitera o direito das nações não russas à independência, mas já aí, nesse momento, era um mero palavrório, uma mera retórica, porque, na prática, esse direito começou a ser questionado, né? A ser questionado e a ser inviabilizado. Onde os bolcheviques puderam, eles, através do Exército Vermelho, eles conseguiram recuperar essas terras e integrá-las à Rússia, embora reconhecendo ali um conjunto de direitos, autonomia cultural, etc. Então, resumindo, esse rompimento de alianças resultou numa pluralidade de guerras, fez com que as guerras civis adquirissem um nível de violência inaudito e de terra arrasada. Né? Para enfrentá-las, eu sustento que a Revolução de Outubro se transformou, se militarizou, dotou-se cada vez mais de organizações centralizadas, verticais, ditatoriais. Pode-se dizer que se a Revolução de Outubro, embora marcada no seu desencadeamento pelo selo da vanguarda, pode-se dizer que ela foi efetivamente democrática, nesse sentido de ser entusiasticamente recebida pelos congressos soviéticos, de soldados, de operários e de camponeses, né? Embora desconfiados, os camponeses dos bolcheviques. No contexto das guerras civis, essas organizações foram perdendo seiva, enfraquecendo-se como parlamentos plebeus, que eram, para se transformar em correias de transmissão do governo revolucionário. Em 1921, nós já encontramos, portanto, uma ditadura revolucionária francamente consolidada, que foi confirmada pelo esmagamento da Revolução de Kronstadt, né, que foi uma revolução que tentou estabelecer uma aliança entre marinheiros e operários grevistas em Petrogrado. Em nome, o programa dessa Revolução Esquecida era um programa democrático, né? Era fazer eleições gerais em toda a Rússia para os soviéticos. Eles não queriam Assembleia Constituinte, né? Eles queriam eleições gerais dirigidas por comitês pluripartidários, soltura de todos os presos políticos, né?
que não fossem identificados com os brancos, né, e estabelecimento de uma democracia revolucionária. Mas essa proposta não foi aceita e a Revolução foi esmagada. E a ditadura não só se estabeleceu na sociedade, mas também no partido. Em 1921, no 10º Congresso do Partido, já aí transformado em Partido Comunista, se aprova o fim das tendências dentro do partido e o direito do Comitê Central expulsar membros do próprio Comitê Central entre os congressos, o que era formalmente proibido nos estatutos do Partido Bolchevique anteriormente. Leva-se, portanto, a ditadura para dentro do partido e leva-se também a ditadura para a Internacional Comunista, com a aprovação das chamadas 21 condições que estreitam poderosamente a adesão à Internacional Comunista e a tornam uma organização militarizada, centralizada e verticalizada. Por essas razões, e eu cito ainda, não é, para ilustrar esse processo, né, como essas metamorfoses vão se tornar claras até nas vestimentas das lideranças bolcheviques. A gente pode ver algumas dessas fotos aí que nos foram mostradas ontem e hoje, né? Antes, o bolchevique era um civil, não é, com roupas relaxadas, boina do Lenin, não é, casacões. Não é? Depois, o bolchevique é um militar, cap militar, botas de cano alto, uniformes, jaquetas de couro, armas na cintura, né? Você tem uma transformação completa do estereótipo, não é? Até do vestuário das lideranças bolcheviques. Por essas razões, eu sustento que as guerras civis consagraram a ditadura revolucionária como forma de governo e significaram, historicamente, uma revolução na revolução, uma tragédia histórica para os que associavam o socialismo à democracia. Muito obrigado. Как родная меня мать провожала, тут и вся моя родня набежала, тут и вся моя родня набежала. А куда ж ты, паренек, а куда ты? Не ходил бы ты, Ванек, во солдаты, не ходил бы ты, Ванек, во солдаты. В Красной армии штыки чай найдутся, без тебя большевики обойдутся.